vocês estão? Tudo bem por aí? Joia! Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E a gente vai dar continuidade da pequena exposição que a gente está fazendo. Lendo hoje o Salmo de número 60, onde a autoria é do rei Davi e o contexto é de guerra. Por não sabermos ao certo qual contexto foi escrito esse salmo, nós iremos já entrar na exposição dos 3 primeiros versículos desse salmo, onde nós vemos aqui a rejeição de Deus para com o seu povo. Davi nos diz, meus irmãos, que Deus rejeitou, que Deus se irou e que Deus entregou seu povo em muitas aflições. Como disse, nós não sabemos ao certo em qual contexto se tratava esse salmo e esses 3 versículos iniciais, mas muito provavelmente Israel aqui tinha sido derrotado na guerra e isso tinha lhe causado grandes sofrimentos. Essa situação é comparada a um terremoto que Deus causou e pelo atordoamento do vinho que Deus deu. O que é impressionante é que a causa de tudo isso não é a fraqueza do exército de Israel contra seus inimigos, não é a ignorância militar na batalha e também não é a falta de estratégia durante o combate, mas o abandono de Deus e de sua palavra. Durante todo o Antigo Testamento, meus irmãos, o povo de Deus perdeu diversas vezes a batalha e a guerra por conta disso. Poderia citar aqui vários exemplos, mas por conta do tempo citarei apenas um, que está em Josué capítulo 7, onde disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizestes esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Dos versículos 4 e 5, o que nós vemos é a misericórdia de Deus. Meus irmãos, por abandonarem a Deus e a sua palavra, o povo de Israel se encontra derrotado diante da guerra. Contudo, Deus, em sua infinita misericórdia, levanta uma bandeira e providencia um ponto de abrigo para os que o temem. Essa, meus irmãos, não é uma bandeira branca de rendição, mas uma bandeira para indicar a proteção e a salvação em meio à batalha. O que nós vemos aqui, por um breve momento, é Deus deixando o seu povo sobre as consequências dos seus pecados, mas também nós vemos Deus agindo com misericórdia para os salvar. Dos versículos 6 ao 10, o que nós vemos é a soberania de Deus sobre toda a terra. Meus irmãos, o verdadeiro dono da terra não é Israel, não são os filisteus, não são os moabitas e nem os edomitas, mas Deus que a criou. Por isso, ele a dá para quem quiser. E nesses versículos que nós vemos é Deus dividindo uma pequena porção da terra e entregando para o seu povo. Isso, meus irmãos, não é porque Israel é melhor do que os outros povos, mas porque Deus os amou. E por meio deles, todos os povos da terra seriam abençoados através do Messias, o Salvador. Conforme Deus disse para Isaac em Gênesis capítulo 26, versículo 4: Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E por fim, dos versículos 11 e 12, o que vemos é o contraste da ajuda de Deus com a ajuda do homem.
Muito provavelmente, meus irmãos, Davi conhecia pessoas poderosas que poderiam lhe ajudar contra seus inimigos. Mas nessas circunstâncias, ele sabe que a ajuda dos homens é inútil e não vale absolutamente de nada. O único realmente que pode ajudá-lo é o Deus Todo-Poderoso. Nós já vimos também em muitos salmos anteriores onde Davi busca socorro e ajuda em Deus. E aqui nesse salmo não é diferente. Novamente, Davi se refugia em Deus e busca sua ajuda para vencer seus inimigos. E a consequência disso, meus irmãos, é a vitória sobre eles. Deus tinha planos e propósitos na vida desse homem e da sua descendência, onde muitos deles já foram cumpridos, por exemplo, com a vitória sobre seus inimigos, a conquista da terra prometida, a vinda do filho de Davi e a grande bênção de todos os povos da terra serem abençoados por meio dele. Hoje, meus irmãos, há mais de 2000 anos depois da vinda do Messias, vimos todas essas promessas que foram feitas a Davi serem cumpridas. Assim será também com as promessas que Cristo fez para o seu povo. Em breve, todas elas serão cumpridas. Isso é só questão de tempo. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.